Salve, salve galera! Começando mais um Sports Machine. Eu estou aqui na nossa conexão semanal com o Sérgio Patrick, trazendo as novidades do mercado americano, trazendo um pouquinho da realidade do esporte nos Estados Unidos como negócio e como isso se aplica e como a gente pode tratar isso no dia a dia aqui do Brasil. Fala, Patricão, tudo bem? Patrick, eu vou te dizer, eu estou aqui te olhando à distância. Que inveja dos seus cabelos, viu? Quem tem problema para tentar acertar o cabelo significa que tem bastante. Eu tava aqui antes do programa, o cabelo não tá ajudando hoje. Pô, olha quanto que você tem, né? Realmente, tudo uma questão, né? Questão de perspectiva para tudo. Hoje eu vou inverter as coisas. Primeiro com uma saudação de sempre para quem acompanha o Sports Machine. Normalmente a gente acaba falando de família e filhos mais pro final, né? Eu vou falar no começo. Só para contar um pouquinho da experiência de quem vive aqui nos Estados Unidos e olha que aí no Brasil também, eu sei que vocês têm muita coisa à disposição, né? Sim. Mas quando eu comecei a namorar minha mulher, a Lindsay, que é americana, uma das coisas que ela me falou, super animada no começo do namoro, foi: finalmente eu vou ter alguém para assistir futebol americano, né? Eu tô aqui morando no Brasil, e ela morava no Brasil na época, e aqui eu fico, se eu não vou no bar, eu fico assistindo sozinho aqui e tal. 3 anos depois, eu ouvi dela: de novo você vai colocar futebol americano? Eu não aguento mais, eu não quero ver quinta, domingo e segunda. Eu falei: mas você não tinha comemorado no começo da relação que você tinha alguém para ver futebol americano? No sábado com os meus filhos, eu coloquei o futebol no carro, né, e comecei a deixar a Premier League ligada ali, e o Oliver, meu filho, falou assim: pai, futebol de novo. Eu falei: filho, você vai se acostumando, você é meu filho, você vai ver muito futebol, seja no meu telefone, seja na televisão de casa, enfim, faz parte dessa maravilha que é conviver comigo, né? Não tem como, mas todos nós somos um pouco assim, lá em casa também sempre tem essas discussões. O lado bom é que os 3 porquinhos em casa, o acompanhamento de esporte sempre é grande, mas o que a gente incentiva atualmente muito mais é a prática de esporte. Então, a gente pratica bastante esporte lá em casa e está a maior parte do tempo praticando esporte, não só consumindo esporte, que é importante, mas praticar esporte faz bem à saúde também, Patrick. Agora, vamos para o nosso programa e bate-papo de hoje, que eu queria entender contigo o seguinte: você falou, tava no carro, liguei e tal. Streaming em qualquer lugar, é isso? Não tem como, é como se consome hoje, principalmente o esporte, pela maioria. Aqui ainda não chegou essa realidade, mas aí é isso mesmo? É isso mesmo. E só, já que você falou de prática e consumo, né, por telas, rapidinho contar que essa é uma das preocupações de quem cuida do esporte aqui, uma queda na prática, uma imersão mais em atividades como o videogame e tal, atividades com tela, né? Que influência isso pode ter nessa paixão, nessa coisa que faz a gente parar o que está fazendo, interromper as outras atividades da vida para falar: vou dedicar 2 horas aqui, né, do meu fim de semana porque eu quero ver esse jogo. E então você precisa ter um interesse, né? E esse interesse, ele vem realmente da idade dos teus filhos, da idade dos meus filhos. Foi assim que a gente foi criado como fãs do esporte, né? E eu estava falando realmente, no meu celular, eu tenho os aplicativos, e aqui, hoje eu vou fazer uma demonstração. Eu não coloquei as bolas hoje atrás, vou fazer uma demonstração com a minha televisão. Que bonito. É a sala da minha casa. Esse aqui é o controle remoto que eu uso. Que ele é bem simples, né? Até meus filhos sabem usar. Nenhuma propaganda da Amazon, mas é o produto que eu uso. O Fire Stick, em casa também já é assim. Fire Stick, E aqui vocês vão ver tudo isso aqui, ó. Peacock, HBO Max não é para esporte, não. Eu vejo aqui no Brasil para outras coisas. Peacock é Premier League, e vi as Olimpíadas também do Peacock. E vou falar sobre Olimpíadas hoje aqui também. Netflix, pouco esporte. Falamos na semana passada que eles estão investindo em documentários, né? Às vezes um Drive to Survive, alguma coisa assim, mas não é meu principal caminho para o esporte, não. YouTube TV, aqui inclusive foi eleita em uma votação pesquisa, recente, né? Foi divulgada pelo... O Sports From Media que divulgou a Streamable, foi quem fez exatamente, foram fãs de NFL, né? Que votaram para escolher qual o principal serviço usado, e YouTube TV ganhou, né, na primeira posição, e o Prime Video veio em segundo lugar. YouTube TV funciona muito bem. E, Patrick, para a gente entender, eles elegeram para acompanhar o Sunday Ticket Destination, que é o que eles falam, né? O lugar onde eles acompanhariam o Sunday Ticket. O que é o Sunday Ticket? Ele é um pacote de jogos do domingo, é isso?
Isso, onde você tem, no momento em que você tem muitos jogos ao mesmo tempo, por exemplo, Thursday Night é um só. Sim. Sunday Night e Monday Night também. Esses jogos são únicos, eles são considerados nobres, você não divide a atenção com nada. Mas domingo você tem pelo menos 2 horários, aproximadamente 1 da tarde, 4 da tarde, né, com algumas pequenas variações. Às vezes tem um jogo de manhã em Londres, mas o normal é 1 da tarde, 4 da tarde. E aí você tem várias partidas simultâneas, como se fosse uma rodada do Brasileirão. Rodada de fim de semana, Quem acompanha a NFL no Brasil sabe, né? Mais ou menos a mesma coisa aí. E nesses momentos você tem, com esse Sunday Ticket, a capacidade de ver todos os jogos, de acompanhar todos os lances. Você tem uma porção de produtos que vão oferecendo essas coisas, né? E você precisa... quem paga para ver isso aí quer ter a melhor experiência. Você vai topar que esse domingo falhou um pouquinho, vai ter muita reclamação, muita chiadeira, né? Então, o YouTube TV funciona muito bem mesmo, não tenho queixa com relação à conexão, mesmo no celular, mesmo pela rede 5G, né? Não estamos falando de celular no Wi-Fi, não, é celular na rua mesmo, né? E você consegue acompanhar os jogos muito bem. Então são os meus principais acessos aqui. Hulu também tem esportes ao vivo, mas eu uso pouco, né? Uma coisa que eu gosto, por exemplo, nesse caso do YouTube TV, é que as principais transmissões, o algoritmo já lê rapidinho a minha preferência, as principais transmissões já vão aparecendo logo de cara. Agora não tem nada, né? Se eu entrasse não vai dar para vocês verem, mas ontem à noite, por exemplo, eu entrei e já estava lá. O jogo da NFL que estava passando à noite e a final da Conferência Leste da MLS, né? Com a vitória do Philadelphia contra o New York City. Então, parece que lê o teu pensamento, né? Porque, na verdade, lê as tuas preferências. Na verdade, ele molda o seu pensamento, essa é a verdade. Já tive momentos, por exemplo, no Peacock, que eu tive que você tem que ir lá na busca, digitar Premier League, aí você vai entrar. Se eles estão promovendo alguma coisa, tipo, agora é Halloween, você entra nesses serviços e tem muito filme de terror, muita coisa de Halloween e tal. Os americanos levam a sério o Halloween, né? Então, se você tem... Nessa época, você, às vezes, dependendo do jogo que você quer ver, como eu torço pro Everton, por exemplo, que não é um jogo que vai estar sempre em evidência, né? Você vai ter que digitar, então. São coisinhas pequenas, mas que fazem parte de toda essa experiência do streaming que a gente tem aqui nos Estados Unidos. Agora, se tecnologia é uma coisa importante, produto também é, e muito, né, Eric? Eu estava lendo aqui, acompanhando o report, né, o relatório de resultados que fez o Comcast, que é o grupo que tem o serviço de internet para tua casa, né? Tem a NBC Universal, que é um grande conglomerado de mídia, que tem os Jogos Olímpicos, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. E justamente a Olimpíada marca uma diferença muito grande entre o que faturou o departamento de mídia, NBC Universal, no ano passado e nesse ano de 2022. Claro, né, eles vão fazendo as comparações dos trimestres. A Olimpíada fez com que... Olimpíada e Super Bowl, se você tirar, houve um crescimento de 4,4%. Mas como esses dois eventos marcaram as transmissões no ano passado de forma tão expressiva, no geral, a queda do ano passado para esse ano de 22,7% na receita, né, de NBC Universal, que é esse braço de mídia poderosíssimo do grupo Comcast. Então, você vê a importância de evento, né? Você tem que ter a tecnologia, claro, mas se você tiver um evento muito forte, você consegue ter... você consegue atrair muita gente, desde que a sua tecnologia sustente, claro. E outra coisa interessante é que o Peacock, mesmo com toda essa atenção, o Peacock tem Sunday Night Football, teve a Olimpíada, né, passando muitas coisas e com facilidade para te oferecer vários esportes, né? Você ia lá e escolhia o que você quisesse no aplicativo e tal. Mesmo assim, teve uma perda, né, um prejuízo de mais de 600 milhões de dólares no ano passado, passando de 15 milhões de assinantes, crescendo 70% em relação ao ano anterior. Claro que ainda era uma base muito pequena, mas mesmo assim mostra que esses produtos são muito caros, né? Os direitos são muito caros, e ainda esses grupos de mídia estão tendo que queimar dinheiro para poder se sobressair. Aquela coisa, daí quando ficarem só os sobreviventes, é que eles vão ter que começar a enxugar as coisas para ver quem é que
faturar de fato, né? Fazer esses produtos renderem de fato. E é aquela história, né? A concorrência é tão grande, e essa pesquisa mesmo que foi feita, ela foi feita meio que já prevendo um cenário que vai ter uma concorrência de streaming pelo Sunday, né? Pelo domingo também, ali na NFL, né? Eles já estão olhando, o mercado já está olhando, tipo, e aí, né? Então é uma coisa que a gente tem aí, cada vez mais essa discussão crescente do streaming virando o grande player de mídia no mercado americano. Né? Olha só, duas coisas interessantes em cima disso que você falou. Um é o Thursday Night Football da Amazon Prime aqui nos Estados Unidos. A gente comentou logo na saída da temporada, a média de 13 milhões de espectadores pelo Nielsen. Pela Nielsen, né, que é o principal. Que faz a medição, medição de audiência aqui nos Estados Unidos. Pelos dados da Amazon, um pouquinho maior o número, 15 milhões, 15,2. E aí você passa algumas semanas e vai para o jogo agora do dia 20, esse primeiro foi Chiefs e Chargers, né? Belíssimo jogo. Depois um jogo também de pontuação alta e tal, Cardinals e Saints. E essa audiência já caiu para 7,8 milhões, segundo Nielsen, 8,9 milhões, segundo Amazon. Uma queda de 40% a 41,5%. Não é uma grande preocupação, segundo a Amazon, porque isso é um projeto de longo prazo, ela não vai ficar fazendo essa comparação semana a semana. É um contrato de 11 anos com a NFL para consolidar mesmo esse hábito de assistir o Thursday Night pela Amazon e tudo mais, e manter essa assinatura, que para eles é fundamental, né? Mas é realmente um número expressivo, uma queda expressiva também, porque essa foi uma semana, aquela foi a semana em que eles chamam de equinócio do esporte aqui nos Estados Unidos, que é muito legal, que é quando tem todas as grandes ligas com atividade ao mesmo tempo. Tem o começo da NBA, o começo da NHL, MLS na reta final, o beisebol está agora na World Series e a NFL em meio à temporada regular. Então, normalmente, esses esportes vão, cada um, focar numa época do ano para dividir a atenção. Nesse caso aqui específico dessa época do ano, a gente tem tudo isso, mais o futebol americano universitário rolando, então é muita coisa, e isso também explica um pouquinho da queda de audiência, porque embora seja um jogo isolado, as pessoas têm coisas para fazer na vida, né? Não são como eu, que ficam colocando a família para ver esporte o tempo inteiro. E é interessante a gente notar, né? Óbvio, o primeiro jogo tinha uma expectativa em torno dele, né? Como ia ser a transmissão da Amazon, principalmente aí, a gente até conversou disso, né? Então todo mundo estava querendo ver. E já sabia por propaganda, até pela tranquilidade que é a rodada, né? Thursday Night Football é o que você falou, é um jogo da rodada que é ali naquele horário. Não muda, né? Isso vale para os organizadores de evento aqui no Brasil, né? O Campeonato Paulista vai amanhã aqui, né? Hoje é terça, então você que está acompanhando ao vivo hoje, enfim, o Campeonato Paulista vai ser lançado da próxima temporada. E, de novo, ele vai ser multiplataforma. Agora, a grande novidade é que o pacote que antes estava restrito aí de HBO Max vai ser também passado na TNT, né? No canal TNT, então vai ter TV a cabo, que era um contrato que não podia no primeiro ano, mas a partir do segundo podia. E aí entra o ponto, né? O grande problema que a gente tem aqui é que a gente tem muitos jogos simultâneos em várias plataformas diferentes. Né? E aqui é o que você falou, claramente a gente vai tendo um declínio, é natural ter o declínio, porque aí vai depender do grau de atratividade do jogo, né? O primeiro jogo, Chiefs e Chargers, foi 27-24, né? O Cardinals e Saints, que é esse último que tem o levantamento, que deu quase 9 milhões de pessoas pela conta da Amazon, foi 42-34, ou seja, foi um jogo menos, né? Disputado e tal. Então, assim, parece tão simples, né, para o organizador do evento. Se a gente quer privilegiar o parceiro de mídia, se a gente quer privilegiar a audiência, se a gente quer aumentar a audiência, põe um jogo só naquele dia, naquele horário, né? Um dos segredos do jogo das 9h30 da noite aqui do Brasil à noite é porque ele é o jogo da noite do meio de semana, né? O grande problema é que a gente tem vários outros jogos acontecendo simultaneamente. Se a gente começasse a racionalizar o calendário pensando no público, pensando na mídia, e pensando no produto, e aí a gente volta para o produto, a gente com certeza adquiria mais facilidade para o torcedor, que no fim das contas é o que precisa. Né? Com certeza o que a Amazon quer, o que a NFL quer é cada vez mais que o fã tenha a melhor opção para ele.
né? Agora, aí vai entrar uma discussão que, obviamente, faz parte já da discussão, por exemplo, no futebol brasileiro, né, com relação a que jogos são escolhidos para ter esse destaque, né? E aí o que isso pode fazer com um gap, por exemplo, de quem já é mais valioso e por isso vai ter esses jogos escolhidos. Então, nesse caso aqui da comparação dos 2 jogos do Thursday Night, o Kansas City Chiefs é um dos times mais quentes dos Estados Unidos nos últimos anos. Tem um craque que já ganhou um título, já foi a uma outra final, Patrick Mahomes. As pessoas podem se motivar a ligar para assistir, e eu me vejo fazendo isso só para vê-lo, né? Sim. É quase sempre uma coisa que te proporciona entretenimento, é quase sempre legal de assistir, né? Independente de grandes jogadores, vai ter as grandes marcas. O New York Giants pode estar mal, ele vai ganhar sempre alguns momentos ali de jogos em horário nobre, né? Seja Sunday Night, seja Monday Night. O Dallas Cowboys a mesma coisa, por causa da popularidade. Então, quando você coloca esses jogos exclusivos, e você pode reparar que a Premier League também faz isso hoje, é muito difícil você ter os jogos dos gigantes batendo, né? Normalmente eles estão em horários diferentes no sábado, ou um joga no sábado, outro joga no domingo, pensando nos 2 times de Manchester, no Liverpool e no Arsenal, no Tottenham também. A Premier League sempre vai tentando espalhar para que você possa, de repente, assistir todos eles ou ver quase tudo desses principais times. Óbvio que você vai concentrando a audiência nesses caras e você pode aumentar o gap. Outra coisa interessante sobre uma reportagem que o The Athletic fez sobre o Thursday Night Football é que um dos objetivos, além de ser uma coisa de longo prazo, a gente falou um contrato de 11 anos, então oscilações semana a semana, a Amazon e a NFL vão tratar com muito cuidado para não se emocionar muito, né, para que eles não tentem fazer grandes mudanças em cima disso. Também tem a ideia de se fazer uma transmissão de alta qualidade. E isso já se vê com a repercussão nas mídias sociais, segundo essa reportagem do The Athletic, porque muita gente tem feito elogios, e aí vem aquilo que a gente conversou na semana passada, né? Aqui não cai, não está caindo, está bem sólido, a transmissão é feita com gente que já tem muita popularidade, né, no esporte, então eles têm conseguido ter uma boa repercussão, né? Estão avaliando isso pelas redes sociais da transmissão que tem sido feita até agora. E esse eu acho um ponto interessante dessa história, né? Porque aqui no Brasil a gente vai ter um problema cada vez mais claro, né? Que é essa questão da qualidade da transmissão, qualidade da operação. E o que é interessante ainda, Patrick, naquela discussão da Amazon aqui no Brasil, agora está muito claro que o Thursday Night Football é que está atrapalhando a Amazon a fazer os jogos da NBA ao vivo aqui no Brasil, porque só há previsão de voltar a ter jogo transmitido pela Amazon na quinta-feira em janeiro do ano que vem, na NBA, que é quando para de ter a temporada regular da NFL, e aí não tem mais o Thursday Night Football. Então, quando vai a Thursday Night Football até o fim de dezembro, em janeiro voltará a ter a NFL, às quintas-feiras do Brasil. Voltará não, estreará, porque ela não teve até agora. Construir essa estrutura não é uma coisa fácil, né? Depois, ela precisa, você tem uma manutenção, os equipamentos precisam ser sempre os equipamentos de ponta. Eu me lembro que eu visitei a Major League Baseball em Nova York há alguns anos, e eles foram pioneiros ao criar o MLB.com 20 anos atrás. Isso. Como uma empresa separada, né? Não como parte da liga, mas como uma empresa de tecnologia separada. Fizeram um grande investimento em streaming, e em determinado momento, quando eu estive lá há alguns anos, eles ofereciam um serviço de streaming, por exemplo, para a Liga de Hockey. Liga de Hockey, eles eram sócios, né? Então você vê que loucura, né? Ligas concorrentes, mas a Liga de Hockey precisava de um serviço, a MLB precisava de clientes, e eles acabaram se abraçando, né? Você vê que uma gigante como a Amazon tem uma estrutura fortíssima aqui nos Estados Unidos, mas aumentar esse investimento, aumentar essa estrutura também, além do investimento muito alto, né? Depois uma manutenção muito grande. Mas isso, a tendência é que, né, aos poucos vai acontecer, que essas empresas tenham uma capacidade ainda maior para abrigar esses eventos. Por exemplo, a NBA, que tem um contrato de direitos terminando em 24, 25, né? E aí as conversas já começaram, porque
segundo maior produto de mídia aqui dos Estados Unidos, só atrás da NFL, né? A NBA está mirando ali 75 bilhões de dólares, apoiada em estrelas, né, que ela sempre tem, ela continua fazendo esse bom trabalho, uma audiência cada vez mais focada na tecnologia, cada vez mais adepta e com fácil uso, né, da tecnologia, e o seu apelo global. Hoje é uma distribuição feita basicamente em cabo, ou fortemente em cabo, com ESPN e TNT, são duas emissoras que você consegue assistir se você pagar um serviço de cabo, pode até ser o YouTube TV, que é como se fosse um cabo, né, pelo aplicativo, usando a conexão de Wi-Fi, mas você paga uma assinatura e esse dinheiro é revertido para esses canais. Atualmente, são 24 bilhões de dólares pagos por essas duas empresas, TNT, que é do grupo Warner Bros. Discovery, e ESPN, que é do grupo Disney ABC. Mas o que vai acontecer agora é que a gente vai ter pelo menos uma disputa muito forte com Apple, com Amazon, provavelmente Google também. E olha só a novidade, pelo menos para mim aqui, ao pesquisar sobre esse assunto, né, que a NBA pode ter um avanço de empresas de apostas, como FanDuel e DraftKings, que são enormes aqui nos Estados Unidos, que podem querer fazer as suas próprias transmissões e usar uma coisa de watch and bet, que eles chamam, né? Assistir e apostar ali durante o jogo, dentro de uma mesma plataforma. Então, essa pode ser uma outra concorrência para esse negócio de televisão, e aí, de repente, essas gigantes vão fazer o que a MLB fazia para a Liga de Hockey. Vão oferecer o serviço de streaming numa parceria, mas a transmissão vai ser a transmissão FanDuel ou DraftKings, por exemplo. Maravilha, senhor Sérgio Patrick, é isso aí. A gente está com todas essas coisas acontecendo, e lembrando, aqui no Sports Machine, qual é a ideia? A gente traz essa realidade americana para tentar projetar aqui para dentro do Brasil, e tá claro cada vez mais que a gente vai entrar nesse tipo de disputa por aqui. Né, já começamos, já entramos, uma outra coisa, Paramount Plus entra o ano que vem com a Libertadores, né, terminou o contrato de agora, a gente vai começar a ter algumas novas movimentações, vem Copa do Brasil não, que fechou com a Globo, mas vem Campeonato Brasileiro da Série B com discussão de direitos agora, né, uma Série B menos atrativa, se a gente pode dizer assim, né, porque tem menos clubes grandes, mas com boa chance de até o streaming ganhar espaço por causa disso. Os clubes já começam a falar muito de não ter o pay-per-view via parceria com o Premier e buscar o pay-per-view próprio, então é serviço de streaming acontecendo. E essa realidade é cada vez mais próxima do mercado brasileiro. Vamos esperar para ver o que vai dar, né? E o interessante também é ver, me parece que na média a gente tem contratos mais longos aqui nas grandes ligas dos Estados Unidos do que os contratos que são feitos no Brasil de direitos, né? Sem dúvida. E isso porque, lógico, as ligas garantem um bolo muito grande, tem valores enormes que vão entrar, e isso proporciona uma série de investimentos que essas ligas podem fazer ao longo de anos. E para quem compra os direitos, também a certeza de que você pode investir pesado na imagem, na divulgação e tudo mais, você vai ter um longo prazo para recuperar esse investimento. Não é um negócio de 1-2 anos, que aí de repente você acelera demais no produto, ganha uma super exposição, as pessoas começam a assistir e tudo mais, e aí no ano seguinte está no teu concorrente, né, e todo aquele trabalho que você fez vai ser dado de graça para o seu concorrente. Então a gente está falando aqui, esse contrato da Amazon, por exemplo, de 11 anos, né? O novo da NBA, você pode apostar, né? Mais recente, se não me engano, tem 9, e eles vão para alguma coisa mais ou menos na mesma linha, né? Perto aí de uma década. Claro que sabendo que a tecnologia pode mudar no meio, né, Eric? E aí você vai ter que fazer ajustes com relação a isso, mas dando essa tranquilidade para os dois lados, para a liga e principalmente para quem compra os direitos poder promover com mais tranquilidade. Criar a base, cativar a base e faturar com a base. Não tem como não ser desse jeito. E é interessante sempre lembrar, né? A NFL fez isso com o streaming em períodos de teste anuais, né? Ela ia fechando contratos anuais de streaming com plataformas de streaming até fechar agora esse contrato longo com a Amazon, que a gente já vem falando bastante por aqui. É um trabalho em que a liga entende o poder que ela tem, né, a força que ela tem como produto, e ela entende também que
para um produto ser um produto tanto para ela quanto para quem está comprando esse direito, ele precisa de longo prazo para dar resultado. A não ser que você seja a Amazon, né? Tem algumas empresas de tecnologia que nem sabem, nem tem certeza se vão estar vivas daqui a 10 anos, né? Assinar um contrato desses pode ser um risco muito grande. Então, claro que a liga pode querer o que ela quiser. Se o mercado não estiver de acordo, ela não vai ter esses contratos longos. Mas me parece que empresas com essa solidez, né, que podem olhar para o futuro, pelo menos uma década para frente, vão começar a olhar, né, de uma maneira interessada nesses contratos que esticam um pouquinho mais e dão para elas a possibilidade de promover, investir pesado para fazer com que as pessoas fiquem conectadas no que elas estão mostrando. Muito bem, querido Sérgio Patrick, muito obrigado por mais um papo edificante sobre streaming, negócios e como está andando aí no mercado americano. Bom Halloween para você, viu? Que hoje eu te agradeço. O que vamos aqui, hein? O que você recomenda? Eu? Vamos ver o que acontece se eu colocar o YouTube TV aqui, se vai entrar o meu... Olha como é que ele entra, ó. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa. Esse é um serviço que no Brasil não tem. Isso aqui é uma coisa americana. E você sabe que em 2000... Provavelmente ela vai mostrar esporte aqui direto, ó. First Take ESPN, tá vendo? Não tem quase nada de esporte hoje, mas eles sabem que eu gosto de esporte e eles jogam pra mim. Depois o resto é notícia. Se bem que tem um Fox Sports 1 ali também, né? Mas é isso. Assim, quando tem transmissão, já vai aparecer logo aqui e aí fica muito mais fácil para quem quer assistir, né? E é uma coisa curiosa, né? Porque vai ficando cada vez melhor a experiência do usuário e a tendência é a gente buscar cada vez mais isso. Eu lembro em 2011, o fundador da Netflix dizendo que a TV viraria um grande iPad com seus aplicativos de cada uma das empresas e era porque perguntavam para eles por que a Netflix estava começando a investir em conteúdo próprio se no começo ela dizia que ela não tinha conteúdo próprio e não teria. Ela dizia isso porque ela podia comprar com isso todos os direitos da Disney, de todos os grandes estúdios, né? E eles aceitavam, ok, paga aí para mim e fica nisso. E ele não podia dizer, em algum momento você vai perceber que você precisa ir direto para o consumidor. E é a realidade que chegou no esporte agora, né? Ele tem, a partir dos aplicativos, a partir disso, a possibilidade de ir mais diretamente ao consumidor ou ter nesses grandes players o seu grande financiador, né, Patrick? Exatamente, né? Se eu tenho o produto, eu posso mostrar direto e aí imagina a infinidade de coisas, você tem um risco um pouco maior, mas a infinidade de benefícios que você pode ter nesse contato direto com o teu cliente, com o teu fã, né? É realmente uma oportunidade muito bacana. É isso mesmo. Sérgio Patrick, muito obrigado. As dicas de paternidade demos no começo do programa de hoje. Mas se você quiser também eu posso voltar lá, vocês vão ver todos os filmes de Halloween que meus filhos têm assistido também. Podemos terminar para lá. Tem o Ghostbusters ali, ó. Esse aqui é o muito mais recente. Boa. Desenho. A gente via, acho, quando era criança. Vou deixar passando aí. Outro dia em casa a gente assistiu ao Querido Encolher as Crianças. Um clássico. Então, uma boa também, aí, tá vendo? Clássico. A gente viu vários, eu não aguento mais, aliás, ainda bem que acaba hoje. Eu já vi todos os filmes de Halloween que você pode imaginar lá. Ghostbusters. Tchau, hein? Tchau pra vocês. Tchau.